Nesse vídeo eu vou te mostrar como você poderia, com algumas coisas simples, alguns hábitos simples, ser melhor do que 99% das pessoas. E quando eu digo ser melhor, eu quero dizer no quesito financeiro. Como você poderia ser melhor financeiramente falando do que 99% da população brasileira. E a verdade é que a maior parte da população brasileira, em torno de 70%, talvez até um pouco mais, se encontra atualmente em uma situação de endividamento. Ou seja, as pessoas gastam mais do que ganham. E na verdade isso é bem comum. E um outro fato importante de ser falado também é que a maioria dos aposentados se aposenta mal, nesse caso dependendo de uma aposentadoria do governo e talvez até de outros auxílios, e essa aposentadoria mal dá para pagar as contas. E em muitos casos esses aposentados precisam receber ajuda de terceiros, de familiares e amigos para conseguirem se manter. E por que a maioria dos aposentados se aposenta mal, você me pergunta? E isso é basicamente porque a maior parte das pessoas gasta tudo que ganha e às vezes até mais do que isso. E por mais contraintuitivo que pareça ser, você tem um certo nível de faturamento mensal, uma renda mensal, você gastar mais do que isso é um problema? As pessoas gastam mais, muitas vezes não porque querem, mas sim porque durante bastante tempo ela gasta tudo que recebe. Então ela vive com o que ela recebe, vez ou outra acontece um imprevisto. E quando acontece esse imprevisto, como ela já gasta todo o valor que ela ganha mensalmente, não sobra absolutamente nada para ela pagar esse imprevisto. Então o que ela faz é pegar o cartão de crédito ou então pegar um empréstimo e usar esse dinheiro de empréstimo ou então do cartão de crédito para pagar esse imprevisto. Chega no mês seguinte, ela tem o imprevisto chegando em forma de um boleto, que aí soma ao gasto normal que ela tem, que geralmente já pegava toda a renda dela, e assim ela vai numa bola de neve crescendo os seus gastos. Imaginando um cenário onde uma pessoa recebe R$ 1.500 por mês e ela gasta R$ 1.500 por mês. Naturalmente, não sobra absolutamente nada. Se acontece um imprevisto de R$ 500, por exemplo, como não sobra nada, ela precisa utilizar meios de financiamento, como por exemplo o cartão de crédito, ou então um empréstimo, ou outras opções, pedir dinheiro para amigos, por exemplo, e aí ela consegue resolver esse problema. Mas nos meses seguintes, ou então no mês seguinte, se ela passou no cartão de crédito, vai vir o boleto referente a essa compra, esse imprevisto que ela sanou com aquele crédito. Sendo assim, como ela já gasta os R$ 1.500, não sobra absolutamente nada, e essa pessoa naturalmente não tem uma reserva de emergência, porque muitas vezes ela considera que é desnecessário ter um dinheiro parado. Afinal, a vida só se vive uma vez e não tem por que pensarmos no futuro, porque esse futuro pode nem chegar no fim das contas. E aí, para pagar esse cartão de crédito que acabou de chegar, ela pode pegar dinheiro emprestado de outra forma, ou então jogar a parcela para frente pagando somente os juros, ou então se sacrificando naquele mês para deixar de consumir coisas que ela naturalmente iria consumir, ou então arrumando um jeito de conseguir uma renda extra e pagar aquela parcela. A maioria opta por jogar a dívida para frente, e aí chega em um outro momento, acontece um outro imprevisto, essa dívida cresce mais ainda e isso vai acontecendo até que a pessoa se vê numa situação onde ela precisa tomar crédito a um juros muito mais caro, simplesmente para pagar aquela parcela que acabou ficando muito alta no fim das contas. Essa é uma trajetória normal de uma pessoa que gasta tudo que recebe. Eu diria que em torno de 70% a 80% das pessoas gastam todo o valor que recebem mensalmente e por vezes mais do que recebe. Sendo assim, para você se tornar melhor do que 70% a 80% das pessoas no quesito financeiro, bastaria que você conseguisse viver com menos do que você recebe mensalmente. Marco, mas qual é o sentido de gastar menos do que eu recebo? Caixão não tem gaveta. De que adianta eu juntar dinheiro para o futuro se eu não vou usufruir desse dinheiro, por exemplo? E o ponto nem é esse. Eu poderia te dar infinitas razões para você juntar dinheiro, mas a principal que eu vou falar aqui é simplesmente o fato de que no futuro, o seu eu do futuro vai precisar desse dinheiro. Lembre-se que apenas 1% dos aposentados se aposenta bem no fim das contas, de forma independente. Então o primeiro passo para você ser melhor do que boa parte das pessoas, 70% a 80%, é você gastar menos do que você ganha. E aí vai ter uma sobra de capital. Marco, mas o que eu vou fazer com essa sobra de capital? Naturalmente, como esse é um canal de investimentos, é de se imaginar que você deva investir esse dinheiro. Só que em primeiro momento, você não vai investir esse dinheiro, você vai simplesmente guardá-lo em um simples investimento que tenha um rendimento super seguro, com alta liquidez, para compor a sua reserva de emergência. E após ter essa reserva de emergência, que deve ser de no mínimo 6 meses a 12 meses do seu custo de vida mensal, aí sim você começa a investir para o longo prazo, para o seu eu do futuro. Porque a verdade é que se você gasta tudo que você ganha, você está vivendo um padrão acima do que deveria. Ah, Marco, mas eu ganho o valor X, então eu posso gastar o valor X, porque o dinheiro é meu e eu faço o que eu quiser com ele. Sim, você pode fazer exatamente o que você quiser com ele, principalmente porque o seu eu do futuro não é como se
ele fosse te cobrar agora, porque você será o seu eu do futuro daqui a 20, 30, 40 anos. Então você daqui a 20, 30, 40 anos vai se arrepender de não ter poupado para o seu eu do futuro. E aqui nós precisamos separar dois tipos de pessoas: a pessoa comum endividada e a pessoa que se torna um investidor. Quem é a pessoa comum? A pessoa comum é uma pessoa que gasta tudo que recebe, por vezes mais do que recebe, se endivida, não pensa no futuro e naturalmente ela pensa que o futuro pode inclusive nem chegar, então por isso ela prefere se alavancar por meio de dívidas e financiamentos para viver melhor agora, para no futuro ter um padrão de vida menor, já que no futuro ela vai pagar esses juros. Essa é a pessoa comum endividada. E quem seria o investidor? O investidor é uma pessoa que abre mão do presente, então ele aceita gastar menos do que recebe, vive um padrão abaixo do que poderia viver e assim ele pega essa sobra de capital, investe para o futuro, sem saber se esse futuro vai chegar, em investimentos que podem ou não dar certo, apenas com a esperança de que lá no futuro o seu eu do futuro não se arrependa de não ter juntado dinheiro, de não ter acumulado patrimônio. No fim das contas, como existe uma probabilidade muito maior do futuro chegar, lá na frente o seu eu do futuro vai te agradecer por você ter poupado, aberto mão de viver um padrão de vida melhor agora, para lá na frente você ter um padrão de vida muito bom. Então o que você vai fazer é semelhante ao que o banco faz com você. Quando você deve alguma coisa para o banco, vamos supor que você fez um financiamento. Se você não paga essa parcela do financiamento, existe juros, existe multa, o banco inclusive pode tomar o seu bem, então existe um prejuízo aqui. O seu eu do futuro, ele está de mãos atadas, ele não pode fazer isso. Então cabe a você, por exemplo, estabelecer uma espécie de boleto, entre aspas, mensal, com um percentual de no mínimo 10% da sua renda, para que você pegue esse dinheiro e invista para o futuro. E se você por acaso não pagar esse boleto, você deve investir mais, a fim de pagar, digamos que juros para o boleto atrasado. Essa seria uma forma de você guardar dinheiro, acumular patrimônio e investir crescendo esse patrimônio ao longo do tempo. E aí, como eu expliquei no início do vídeo, para você se diferenciar de 70 a 80% das pessoas, basta você viver com um pouco menos do que você recebe. Se sobrar um pouquinho, você já está melhor do que a maior parte das pessoas, 70 a 80%. Só que o que a maioria das pessoas que chegam nesse ponto fazem é o quê? Se ela ganha, por exemplo, R$ 1.500, começa a guardar ali 300, então ela vive com 1.200, ela pega esses 300 reais, junta durante 12 meses, por exemplo, deu R$ 3.600. Ela faz isso durante alguns anos e aí tem um efeito de juros sobre juros naquele dinheiro, porque ela vai investir esse dinheiro, vai reinvestir os rendimentos, os juros recebidos das aplicações e com isso, depois de alguns anos, ela vai ter um patrimônio maior. Quando essa pessoa acumula 20 mil reais, por exemplo, o que ela naturalmente faz é pegar esse dinheiro e comprar um carro, ou então pegar esse dinheiro e dar entrada em um imóvel. Não estou dizendo que isso é errado, você pode comprar o que você quiser porque o dinheiro é seu, mas o ponto é que quando você começa a investir, você já se torna uma pessoa entre 2 a 5% da população brasileira, que junta algum dinheiro para adquirir algum bem. Só que para você se tornar aquele 1% das pessoas que realmente vão ter um futuro promissor, vão ter um eu do futuro rico no fim das contas, ou pelo menos com muito patrimônio, vivendo muito bem, você precisa investir por um longo prazo, que seria você não utilizar esse dinheiro no curto e médio prazo. E por que você vai fazer isso, né? Quais são as implicações de você deixar o dinheiro para 20, 30, 40 anos? E aí, dando um exemplo, né? Eu tô aqui no site Poupança 2.0, que basicamente é um site onde você faz cálculos de juros compostos. Se você não tem absolutamente nenhum patrimônio agora, nenhum dinheiro para investir, e você começa a guardar mensalmente R$150, se você faz isso a uma taxa de juros ao longo do tempo de 0,7% ao mês, durante o período de um ano, você teria acumulado um valor de R$ 1.870,90, sendo que desse valor total, R$ 1.800 foi aporte, né? Foi investimento que você fez de fato, e apenas R$ 70,94 foi juros. Se você faz isso pelo período de 5 anos, o valor total que você teria seria de R$ 11.137, sendo que desse valor, o que você de fato investiu foi R$ 9.000 e R$ 2.137 foram juros. Então o percentual de juros no patrimônio resultante acabou aumentando um pouco. Se você fizesse isso durante 10 anos, o valor total seria de R$ 28.062, sendo que só de juros teria sido R$ 10.062. Em 20 anos, o valor de juros supera o valor que você de fato investiu, dando um acumulado de R$ 92.876. E veja que 20 anos é bastante tempo. E se você leva isso por 35 anos, você teria acumulado R$ 379.781, sendo que só os juros seriam R$ 316 mil. E o valor que você de fato teria investido seria de R$ 63 mil. Então levar para o longo
longo prazo, qualquer valor investido tende a exponencializar o seu resultado por conta do fator de juros compostos, ou seja, juros sobre juros. Ah, Marco, mas existe inflação e esse valor de 380 mil reais não vai ter o mesmo poder de compra dos 380 mil reais hoje. E aí, na verdade, a gente precisa sim levar em consideração a inflação, só que veja o seguinte, como a inflação é o aumento dos preços de produtos e serviços, se você trabalha de carteira assinada, o seu salário naturalmente tem um reajuste por IPCA no fim das contas. Então você tem uma correção na sua renda por conta do aumento da inflação. E esse aumento, caso você invista um percentual da sua renda mensalmente, esse percentual, como ele sempre é referente a um valor nominal, ele aumenta. Então os 150 reais iniciais que você começou investindo, com o tempo seriam cada vez mais. E se você trabalha de forma autônoma, como o IPCA é uma cesta de produtos e serviços, é de se imaginar que o produto que você vende ou o serviço que você presta tende a aumentar o valor com o tempo. Se não aumentar, você está pagando para trabalhar, porque tudo vai aumentar, você precisa seguir isso também. Sendo assim, a sua renda tende a aumentar com o tempo também. E assim, você, caso invista um percentual do seu faturamento mensal, você poderia investir cada vez mais. Então veja que dessa forma, como você corrige os aportes à medida que a inflação aumenta, naturalmente você não teria o efeito da inflação aqui. E esses 380 mil reais seriam 380 mil reais corrigidos pela inflação durante todo esse período. E investindo para o longo prazo, você já se torna aquele 1% das pessoas que gastam menos do que ganham, ou seja, você aceita viver um padrão de vida abaixo do que você poderia viver, você pega essa sobra de capital, investe para o longo prazo, para o seu eu do futuro, para ele te agradecer daqui a 20, 30 anos, talvez menos, talvez mais, depende do valor que você investe e por quanto tempo estamos considerando esse investimento. E talvez nesse momento você me questione da seguinte forma: Marco, eu tenho 30 anos, ou 35 anos, 40 anos, ou menos, ou mais. Eu não tenho um controle financeiro. Como eu vou fazer para investir um valor se eu nem sei quanto eu gasto mensalmente? E aí o que você precisa fazer, e aqui eu vou falar apenas de forma sumária, não vou dar detalhes, senão essa aula ficaria muito extensa, um orçamento pessoal. E o que é um orçamento, né? Basicamente um orçamento é você pegar a sua renda. Se você é um CLT é bem mais fácil fazer esse cálculo. Se você é um autônomo é um pouco mais difícil, mas você consegue também. Considerando que você seja um CLT e você tenha uma renda mensal ali de R$2.000, o que você vai fazer é dividir em partes os seus gastos mensais. Então vai ter uma parte para o lazer, que poderia ser 15 ou 20% da sua renda total. Vai ter uma parte para despesas básicas, vai ter uma parte para aquisição de longo prazo. Ah, Marco, mas o que seria aquisição de longo prazo? Seria basicamente, vamos imaginar que você tem um carro, e esse carro, com o tempo, ele perde valor, e não só perde valor, mas ele também eventualmente vai estragar. Quando ele estiver bem ruinzinho, você deve vender esse carro para comprar um outro. Nessa troca, você gasta dinheiro. Essa aquisição de longo prazo basicamente iria repor essa perda que você teve por conta de coisas que estragam ao longo do tempo. E isso não seria só com um veículo, mas também com móveis de casa que tem um certo tempo de duração. Inclusive tem a conhecida crise dos 7 anos, porque as coisas compradas no momento do casamento demoram mais ou menos uns 7 anos para começarem a estragar, e as pessoas têm problemas financeiros naquele momento, e como problemas financeiros são uma das maiores causas de término de relacionamento, isso gera uma crise no relacionamento, né, no casamento ali. Então planeje para você fazer a reposição dessas coisas. Pode ser, por exemplo, com 10% da sua renda ou algo diferente, né? Isso é só uma sugestão. Fora isso, você teria mais duas partes que eu considero aqui, que é o investimento em educação, que seria uma parte da sua renda, né? 10%, por exemplo, ficaria para educação, que seriam livros, cursos profissionalizantes, e para o investimento de longo prazo, ficaria no mínimo 10%. Se você tem uma renda pequena, é difícil você conseguir juntar um percentual muito grande para investir. Se você tem uma renda maior, é um pouco mais fácil você fazer isso. E nessa parte de educação é muito importante que você considere isso, porque se você tem uma atividade profissional, independente de qual seja, existem formas de você melhorar, de você se tornar um profissional melhor, seja por meio de conhecimentos que você vai obtendo ao longo do tempo com a própria prática, ou então por meio de cursos que você vai fazendo e aprendendo coisas novas. Com isso você inclusive consegue ganhar mais dinheiro. E nessa parte de educação eu geralmente deixo também uma parte de investimento em negócios. E esse investimento em negócios seria, por exemplo, para você começar algum negócio. Então, se você tem vontade de fazer alguma coisa, incorpore isso no seu gasto mensal, e assim, por mais que o negócio não dê certo, você consegue se expor à possibilidade de dar certo, sem isso comprometer a sua renda no fim das contas. E hoje, inclusive, é bem fácil você fazer investimentos em negócios digitais com um custo baixíssimo, que se der errado, você tem
tem uma perda muito pequena, mas se der certo pode mudar a sua vida. Agora, se você for um autônomo, como você não tem uma renda fixa, né? Você não tem um faturamento específico mensalmente, talvez você tenha um aproximado, mas não um faturamento certo. O que você vai fazer é pegar o que você recebeu no ano anterior, fazer uma média. Vamos supor que no mês passado você recebeu R$5.000 faturamento e no mês retrasado você recebeu R$3.000. Isso não significa que a sua renda seja de 3.000 e nem de 5.000. Isso significa que nos 2 meses você teve uma renda acumulada de R$8.000. Se nós pegássemos só esses 2 meses, sua renda média seria de R$4.000. Isso seria faturamento. Dependendo do tipo de trabalho que você exerce, a sua renda, no fim das contas, é bem menor, porque nós precisamos tirar todos os custos envolvidos na venda do produto ou serviço. Então, o que você vai fazer é pegar o ano anterior, ou então os 12 meses anteriores. Se você não tem noção, faça uma base, comece a contar a partir de agora qual é o seu faturamento mensal e com uns 3 a 4 meses você já consegue ter uma média de qual seria a sua renda para você fazer essa divisão. E com esse vídeo, o meu objetivo foi mostrar para você como você poderia se diferenciar de 99% das pessoas e ter um futuro muito melhor financeiramente falando. Comenta aqui embaixo o que você achou dessas dicas que eu te dei e se você faz uso de alguma delas ou não. Com isso eu vou ficando por aqui, já deixa aquele gostei na confiança, se inscreve no canal, ative as notificações e nos vemos no próximo vídeo.